Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 8ª reunião em 2020 de acompanhamento da bacia do Rio Paranaíba. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Diego, você poderia fazer a verificação? Vamos lá então, doutor Joaquim. Vou começar aqui chamando as pessoas e pediria que vocês, por gentileza, falassem o nome e a instituição de que representam. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, da ANA. Alexandre Sampaio. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre. Cristiandre Siciliato. Bom dia, Cristiandra Siciliato, do Instituto Oca do Sol e do FONASC. Obrigada. Bom dia, Cristiandre. Paulo Diniz. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Aqui é Paulo Diniz, pelo ONS. Bom dia, Paulo. Helena Andrade. Bom dia a todos. Helena Adasa DF. Bom dia, Helena. Bom dia, Igor Siqueira. Bom dia, Igor Siqueira, da ABA Gestão de Águas. Bom dia. Leonardo do Imaçu. Bom dia, Leonardo do Imaçu e Comitê do Paranaíba. Bom dia, Leonardo. Lucas Freitas Viana. Bom dia, Lucas, pela CEMIG Geração e Transmissão. Bom dia, Lucas. Luiz Sérgio da Cruz. Luiz, nós não escutamos você. A Luiz avisou pelo chat que vai participar vai participar pelo chat, né? Luiz do DMAE. Luiz também avisou pelo chat que está presente. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom pelo ONS. Bom dia, Diego. Bom dia, Guilhom. Marcelo Celucci. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Celucci. Márcia Maria. Bom dia a todos. Márcia Maria, CBH Paranaíba, Praia Clube. Bom dia, Márcia. Marcos Aurélio. Bom dia a todos. Marcos Aurélio, CEMAD Goiás. Bom dia, Marcos. Mariane Guimarães. Bom dia a todos. Mariane Guimarães, aba Gestão de Águas. Bom dia. Márlia. Bom dia, Márlia Leão, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEL. Bom dia, Matheus. Nara Santos. Bom dia a todos. Nara Santos, assessora de comunicação do CBH Paranaíba. Bom dia, Nara. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo NSI. Bom dia, Pedro. Rafael Barros. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia. Samuel Almeida. Bom dia a todos. Samuel Almeida, da DF. Bom dia, Samuel. E por último, nós temos o Dr. Rodrigo Flecha. Bom dia, Diego. Rodrigo Flecha, pela ANA. Bom dia, Dr. Rodrigo. Dr. Joaquim, acho que foram todos. Tem alguém que eu deixei de chamar? Camila Azevedo, pelo ONS. Bom dia, Camila. Mais alguém? Dr. Joaquim, então eu passo a palavra para o senhor.
Ok, obrigado, Diego. Bom, nós vamos dar início à nossa reunião propriamente dita. Ela constará de duas apresentações, uma primeira pelo CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e vai fazer uma certa sinalização futura das previsões. Depois teremos uma apresentação por parte do ONS, também que vai contextualizar a operação já feita e uma certa também sinalização futura de cenários. Bom, e finalmente a terceira parte da reunião, nós teremos então uma abertura para comentários, discussões e assuntos de natureza geral. Então, vamos dar início à nossa reunião propriamente dita com a apresentação do CEMADEM. CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Bom, a apresentação é bem curta, bem focada. Temos na primeira figura a situação das chuvas dos últimos 15 dias, desde o dia 13 até ontem. Dá para ver na figura da esquerda, na cor verde e azul, que choveu na área da bacia do Paranaíba. A figura da direita mostra a comparação dessa chuva com a média histórica, e o que aparece em azul significa chuvas acima da média, laranja abaixo da média. Então, na verdade, no âmbito da bacia do Paranaíba, nos últimos 15 dias, a chuva tem começado com certo volume, com certa frequência também, e com valores acima da média, ligeiramente acima da média, considerando estritamente os últimos 15 dias. A próxima figura é semelhante, só que para um período maior, 30 dias. Aqui vemos que os volumes são parecidos à da figura anterior, ou seja, as chuvas dos últimos 30 dias foram mais por conta dos últimos 15 dias, né? Nós tivemos um período mais seco durante setembro e primeiros dias de outubro. Então, aqui, olhando na figura da direita, podemos dizer que, considerando um período de 30 dias para trás, as chuvas estiveram mais ou menos dentro da média. Destaco que a bacia do Paranaíba está numa região de transição entre uma região onde choveu mais, né, mais ao norte, por exemplo, cabeceira do São Francisco, Rio Tocantins, e uma região onde choveu menos, de São Paulo para baixo. Isso causa uma certa dificuldade na previsão também, como vou comentar mais para frente. Por a próxima figura, nós temos a chuva parcial do mês de outubro até ontem, coincidindo com o início do ano hidrológico. E se nós consideramos os primeiros 28 dias de outubro apenas, podemos dizer que aqui a chuva está abaixo da média esperada para a época. Bom, na próxima figura, nós temos uma figura que de alguma forma diagnostica o status do andamento do início da estação chuvosa. Sabemos que normalmente a estação chuvosa tem a sua transição durante o mês de outubro e ela normalmente já se estabelece definitivamente no mês de novembro. Bom, a figura da esquerda é uma estatística de 20 anos e mostra aí pintado em azul as áreas onde normalmente nesta época, né, dia 28 de outubro, a estação chuvosa já está em andamento. Então, basicamente, oeste do Brasil, né, noroeste e parte da região centro-oeste, Mato Grosso, Pará. E a figura da direita mostra a situação particular deste ano. Então, comparando a figura da esquerda com a direita, eu acho que nós podemos tirar como conclusão que existe um certo atraso do início da estação chuvosa no sul do Pará, no Mato Grosso e em Rondônia, por exemplo, mas que existe um certo adiantamento do início em boa parte de Minas Gerais e sul de Goiás, ou seja, na região da bacia do Paranaíba, perdão, nós podemos dizer que houve um pequeno adiantamento do início da estação chuvosa. Repentinamente, como vimos nos últimos 15 dias, começou a chover de forma mais volumosa e frequente, que são os dois critérios que consideramos para considerar o início da estação chuvosa. Bom, a próxima figura faz um diagnóstico da chuva um pouco mais de longo prazo. Nós temos as barras azuis que mostram a chuva observada nos últimos 2 anos. Tem uma linha fina preta que indica a média histórica. E o que dá para ver é que nos últimos meses
durante basicamente a estação seca, a chuva ficou praticamente de forma sistemática abaixo da média. Na verdade, dos últimos meses, apenas em janeiro e em fevereiro que nós tivemos chuvas acima da média, depois faz basicamente um ano que está chovendo sistematicamente abaixo da média. No mês de outubro, a média histórica é 151, e até o dia 27 nós temos 91 milímetros aproximadamente, arredondando. Bom, a próxima figura nos mostra a situação meteorológica agora de manhã, a imagem do INIMET. Vemos que há bastante nebulosidade no centro do Brasil. Esse é um sinal também já de quase de estação chuvosa, é uma boa notícia. Tem uma elipse amarela embaixo que mostra uma frente fria, formando pouca nebulosidade, em princípio, sobre o oceano, mas que ela vai trazer, por um lado, uma queda relativamente acentuada de temperatura na região sul e parte do sudeste, e que vai ajudar a reforçar essas chuvas que nós temos na área central do Brasil. Obviamente, essa nebulosidade se transforma em chuva, especialmente no período da tarde, né, onde se formam as típicas pancadas de chuva. Então, em função dessa situação, nós temos para os próximos dias a previsão de chuva na próxima figura. Na parte da esquerda, nós temos o valor da chuva prevista pelo modelo. O azul mais escuro indica valores maiores. Então, vejam que boa parte de Minas, sul de Goiás, onde se encontra a bacia, tem previsão de chuvas. Embora, de novo, a bacia está novamente numa área de transição entre uma área mais chuvosa, mais ao norte, e uma área mais seca, mais ao sul. Então, isso faz mais difícil fazer uma previsão, especialmente em termos quantitativos. Vejam aqui na figura da direita que, assim, em termos gerais, a chuva esperada para os próximos dias está acima da média histórica. Bom, na próxima figura nós temos o detalhe da chuva na bacia. Em princípio, por estar naquela área de transição que nós falamos, a parte norte da bacia, a parte mais alta, deve ter acumulados maiores do que o extremo sul. E na figura da direita está a previsão quantitativa do modelo. Tem uma linha preta e uma vermelha praticamente em cima, tem os números aí que indicam o acumulado previsto pelo modelo para os próximos 3, 7 e 10 dias. Então, por exemplo, aquele 77 corresponde à previsão de chuva dentro da bacia para os próximos 7 dias. E esses valores estão acima da curva azul, que fica por baixo, né, que seria a média histórica. Ou seja, de alguma forma, nós temos previsão de chuva acima da média para os próximos 7 dias. Embora, um pouco pela nossa experiência, podemos dizer que muito provavelmente esse valor de chuva dado pelo modelo está superestimado. Ou seja, provavelmente vai chover menos do que o modelo está indicado, embora talvez sim acima da média desta época. Bom, e na última figura nós temos tendência para a segunda semana. Aqui, pela cor da figura da esquerda, dá para ver que a previsão indica valores mais baixos de precipitação, e pela figura da direita, podemos ver que, na verdade, a previsão está indicando valores basicamente abaixo da média. Então, em resumo, nós temos para as próximas 2 semanas uma primeira semana mais chuvosa, com valores muito provavelmente de normal para cima do normal, e uma segunda semana de normal para baixo do normal. O último comentário é que provavelmente muitos já estão sabendo que estamos dentro de um ano influenciado pelo fenômeno do La Niña, mas esse fenômeno deve influenciar basicamente mais nos extremos norte e sul do Brasil. E pelo fato de estar numa área no meio, numa área de transição, basicamente a região sudeste e centro-oeste não tem uma influência muito clara quando ocorre o fenômeno do La Niña. Então, a gente não espera impactos muito importantes, em princípio, na bacia do Paranapanema. Isso da minha parte, fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Ok, obrigado, Marcelo. Bom, eu abro só um espaço agora para se alguém tem alguma pergunta com relação a essa questão da meteorologia, né? Então, o Marcelo foi muito preciso em informar que
nós vamos ter uma primeira semana de chuvas um pouco mais favorável, uma segunda mais desfavorável, né? Mas eu acho que, pelo que eu já vi em outras apresentações, na média, vamos ficar na média nas 2 semanas, né? Porque uma mais favorável, uma menos favorável. É isso, Marcelo? Vamos ficar em torno da média, somando as 2 semanas? Isso, Joaquim. Uma semana compensa um pouco a outra. Isso mesmo. Ok. Bom, então essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é a questão que sempre coloca do Laninha, e ele já foi claro o suficiente para dizer que nessa nossa região, nessa nossa de análise, a influência não perceptível, e que isso influi em outras regiões, que particularmente a região mais ao norte e ao sul. Mas nós vamos ouvir pelas apresentações do ONS como o sistema é interligado, tá certo? A região sudeste e a região nordeste, elas vão ter um impacto, mas de uma maneira em função da geração que vai ser necessária para suprir eventuais déficits, principalmente na região sul. Tá? Então, esse é um ponto importante que o ONS deve esclarecer. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa nessa parte da reunião sobre as chuvas? Não. Então, vamos partir para a apresentação do ONS e depois a gente abre para uma discussão mais ampla. Então, ONS, vamos botar em tela a apresentação. Bom dia a todos. Vamos dar início à avaliação das condições hidrológicas de armazenamento do Rio Paranaíba no período seco de 2020. Próximo slide, por favor. Só um pequeno sumário do que vai ser tratado na reunião, que o primeiro vai ser o levantamento das usinas hidrelétricas da bacia do Rio Paranaíba, o segundo, a contextualização da situação energética do SIM, o terceiro, as condições hidroenergéticas observadas, e o quarto, a operação dos principais reservatórios. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui mostra o diagrama esquemático, né, da bacia do Paranaíba, e mostrando os principais reservatórios e os seus volumes, sendo com emborcação 13.056 hectômetros cúbicos, Itubiara com 12.454 hectômetros cúbicos, Nova Ponte com 10.380 hectômetros cúbicos, São Simão com 5.540 hectômetros cúbicos, são os principais reservatórios de regularização da bacia do Paranaíba. Ao lado se mostra as principais restrições de vazão mínima de proteção de ictinofauna e a resolução ano referente à batalha de 23 a 30,1 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Uma contextualização, né, do sistema do SIM. Essas aqui são as principais características hidroenergéticas utilizadas pelo sistema, que é a energia armazenada e a energia natural fluente. Como pode ser visto, o Paranaíba ele possui 27% armazenada do Brasil, sendo que ele representa 38,5% da energia armazenada no Sudeste e no Centro-Oeste. E como energia natural fluente, ele representa 16%. Próximo slide, por favor. Nesses gráficos, observamos todos os subsistemas, né, subsistemas comparando esse ano com o ano passado. Como pode ser visto, no Sudeste, até então, estava com armazenamento um pouco melhor que 2019, porém, com a intensificação hidrológica, né, em setembro e outubro, observamos uma queda no armazenamento dos reservatórios, já que foi necessário o maior uso desses reservatórios para geração de energia. No Nordeste, uma situação está um pouco diferente, já que a gente teve um período de cheia, que fez uma significativa recuperação nos reservatórios, principalmente em Sobradinho, e o Nordeste, na data de hoje, ele está com aproximadamente 60% de uma energia armazenada. O Sul, ele junto com o Sudeste, ele faz o balanceamento da carga do sistema. Como pode ser visto, de janeiro a maio, ele teve uma condição de armazenamento muito deteriorada. Porém, os reservatórios do Sul eles têm uma característica de encher rapidamente,
tanto quanto eles podem encher rapidamente, eles podem descer rapidamente, né? No período de julho aqui, teve uma leve chuva que teve uma enchida do reservatório aproximando 90% da energia armazenada, e posteriormente começou a cair, indo de setembro a outubro, batendo próximo de 30% da energia armazenada. A região norte, ela tem um balanço energético muito grande com a energia a ser transferida de Tucuruí, tanto para o sul quanto para o sudeste, e como pode ser visto, ele está também em taxa de uso bastante significativa. Próximo slide, por favor. Esse slide ele mostra o balanço energético dos subsistemas, sendo a linha preta a carga e as linhas azuis as hidros, amarelas termoelétricas, as vermelhas a geração solar, e a eólica é a cor verde, né? Como pode ser visto, a geração de energia do Sudeste não está atendendo a carga, e ela está sendo contemplada por outro subsistema, e agora a gente vai entrar no verão, né, e há uma tendência maior de aumento de carga. O Sul passou, como pode ser visto, uma das suas piores crises, né? Ele não foi suficiente para atender a sua própria demanda de carga, precisando também de ter um balanço do sistema. E como pode ser visto no cantinho direito, se gerou mais no Sul para a gente conseguir fazer o atendimento do Sudeste. Em algum momento, ele foi um importador, quando possível, gerando mais do que a sua carga. O norte, ele que faz um grande balanceamento energético no sul, né, que foi a região norte, com o reservatório de Tucuruí. E como pode ser visto no canto direito, começa-se a perceber uma redução de Tucuruí, e isso vai acontecer mais, principalmente após a perda da segunda fase, que provavelmente vai ser amanhã ao longo do dia. O Nordeste, a eólica, como pode ser visto, ela teve uma geração acima da carga e ajudou bastante a fazer o contrabalanceamento, né, com o déficit do Sul e do Sudeste. Próximo slide, por favor. Esse é um slide só para deixar bem claro que foi formalizado pelo CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, na reunião do dia 16/10, que o ONS foi autorizado a despachar a geração térmica fora da ordem do mérito. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui a gente vai começar o slide de observação das condições hidrológicas, né? Esses são os slides de vazões naturais de reservatórios de Nova Ponte, Corumbá, Emborcação, Itubiara e São Simão. Como pode ser visto, todos os reservatórios da bacia eles tiveram uma grande recessão, porém nos últimos dias eles tiveram uma pequena elevação na sua vazão natural. A porcentagem de MLT da energia natural até o momento, para o mês de outubro foi 57,25, um pouco maior do que a outubro de 2019, que foi 50,36. Próximo slide, por favor. Esse é o slide mostrando, né, as energias naturais afluentes desde janeiro de 2019 a outubro de 2020 da bacia do Paranaíba. Como pode ser visto, em alguns períodos ficaram acima da MLT, porém, ultimamente estamos bem abaixo, por volta de 60% da MLT. Próximo slide, por favor. Esse gráfico é da energia armazenada para o ano hidrológico, dando início de outubro de 2019 até a data de hoje. Esse é um gráfico com uma energia armazenada mensal, e finalizando outubro com 21,94, uma média mensal de 21,94 na bacia do Paranaíba. Próximo slide, por favor.
Esse slide ele faz uma comparação dos anos desde 2013, né, para verificar em qual ano a gente está em 2020. Atualmente é um gráfico de versão diária. No dia 28, a gente finalizou a Bacia do Paranaíba com 17,98% de energia armazenada. E como pode ser visto, ele está se aproximando ao ano de 2014, que foi o ano das mais piores crises. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Vamos dar início à operação dos reservatórios, né? Só lembrando que os reservatórios da Bacia do Paranaíba estão maximizados, por isso há uma maior defluência na operação deles. Esse gráfico mostra a operação hidráulica de Nova Ponte, podendo ver que finalizou o volume útil no dia 28 com 23,9%, e dando uma defluência aproximada de 50 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Seu reservatório de Corumbá, ele teve bastante queda também, devido a essa maximização do seu reservatório, indo para um volume útil no dia 28 de 11,95%. Próximo slide, por favor. Seu reservatório de embarcação teve a maximização da sua geração também, por isso a elevação da defluência, chegando ao final do dia 28 com 17,8%. Próximo slide, por favor. Esse é o gráfico do reservatório de Intubiara, que também teve elevação das suas defluências, chegando ao volume útil, e uma grande queda, chegando ao volume útil de 11,05%. Próximo slide, por favor. Esse é o slide da operação do reservatório de São Simão, que está atualmente com 16,76% de volume útil. Pode-se observar que nos últimos dias teve um pico em São Simão, né? Isso é devido não apenas à geração, porque São Simão chegou a verter também. Isso foi para atender a manter o nível de Ilha Solteira um pouco mais alto para não comprometer a hidrovia. Próximo slide, por favor. Estamos aqui para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Doutor Joaquim, me permita só algumas adições na apresentação, por favor. né? Como comentado pelo senhor, né, apresentado pela Camila, realmente a gente está passando por uma transição entre o período hidrológico seco e úmido bastante complexo, né, nesse ano de 2020. Como a Camila mostrou, a gente tem vários subsistemas, várias bacias aqui no Sudeste com condições hidrológicas agora, em outubro especificamente, muito ruins, né? A Bacia do Rio Grande, por exemplo, a pior condição hidrológica, Paranaíba entre o segundo e o terceiro pior, e agregando a tudo isso a gente tem o Sul vivenciando aí novamente, a gente vivenciou de janeiro até abril a pior condição hidrológica de todo o histórico para as bacias da região Sul, e agora a gente voltou a vivenciar uma condição muito ruim. Acrescentando a isso, né, como a Camila também apresentou, a gente tem a região norte praticamente com uma limitação muito grande na disponibilidade de energia a ser exportada aqui para o Sudeste e para o Sul, e a gente já começa agora a inversão da geração eólica, ou seja, a diminuição significativa da geração eólica. Agregando a tudo isso, a gente já está com todo o parque térmico permitido, despachado no máximo, então isso significa que para a gente fechar as contas, do balanço energético do sistema, para a gente fechar as condições de balanço energético do sistema,
precisando nesse momento com toda a disponibilidade de geração hidráulica, né? Não só na bacia do Rio Paranaíba, mas na bacia do Rio Grande, da bacia do Rio Paranapanema, Tietê e o São Francisco. A gente vai mais fortemente agora no início de novembro contar também com a geração mais significativa na bacia do Rio São Francisco. Então, só para mostrar para vocês, né, enquanto a gente não tiver uma inversão significativa das condições hidrológicas agora ao longo do mês de novembro, a gente não vai conseguir tirar um certo estresse hidráulico na geração da energia a partir das principais hidrelétricas do sistema. Ok, obrigado, Paulo, pela complementação e pelas informações que são oportunas. Eu pergunto a Furnas e as outras empresas que têm reservatórios na área se gostariam de complementar alguma coisa. Doutor Joaquim, Furnas não tem nenhuma informação a dar, não. A gente realmente está operando com níveis baixos, que é uma coisa que sempre preocupa, mas até o momento a operação tem estado normal, seguindo a programação feita em conjunta com a ANS. Ok, e nenhuma restrição de ordem ambiental está sendo deixada de cumprir, não é isso? Não, então, estamos cumprindo absolutamente tudo, não tem nenhum problema, nada sendo violado, não. Ok, isso é importante para o acompanhamento mais amplo do sistema. Bom, então nós estamos vendo aí que nós estamos na época de transição, a chuva, de alguma maneira, ela antecipou o início do período chuvoso, tá certo? Ele está acontecendo de uma maneira um pouco mais breve, né? Está acontecendo antecipado. Entretanto, a questão não é só antecipar, é a qualidade do período chuvoso que vamos enfrentar. Esse aqui vai ser a grande discussão futura, tá certo? Já que nós vamos virar o ano com reservatórios em níveis muito baixos, e isso, claro, o sistema está sob controle, macro sistema está sob controle, mas localmente nós vamos começar a ter problemas locais, né? Então, essa é a grande coisa, você tem um sistema equilibrado de uma maneira geral, mas localmente você pode ter um ou outro reservatório, um ou outro empreendimento que tenha, que tenha ou venha a passar por alguma dificuldade. Então, dito essas palavras, eu agora coloco para os demais participantes a abertura para comentários. Alguém tem comentários sobre essa parte do ONS, mais especificamente sobre as questões ligadas à operação do sistema? Não. Bom, então, todos... Cláudio de Mauro, por favor, professor. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Um abraço muito carinhoso para cada um aí, desejando que estejam todos com saúde. Eu, na verdade, tenho insistido nas duas reuniões passadas sobre a questão da utilização e da possibilidade de utilizar fontes alternativas durante o período em que nós temos boas condições no reservatório. No diálogo que eu estabeleci essa semana com o diretor da Petrobras, a opinião deles também é essa. Quando os reservatórios estão cheios, ali talvez fosse o caso de se utilizar alguma fonte alternativa justamente para manter o nível dos reservatórios durante mais tempo. Eu imagino que isso já é uma preocupação dos nossos companheiros e amigos que trabalham com a temática, mas eu não gostaria de deixar passar sem me referir mais uma vez a isso. Quer dizer, a necessidade de, no período em que nós temos uma grande quantidade de água nos reservatórios, ou uma maior quantidade de água nos reservatórios, nós não nos utilizarmos tudo, mas ali também adotarmos fontes alternativas de custo menor naquele momento. E quando chegar no momento em que os reservatórios estão muito baixos, e a gente tem que apelar, por exemplo, para a fonte fóssil, o custo disso, né, a pressão que vai ser ocasionada pode ser muito grave. Eu não sei se há um diálogo estabelecido entre os nossos operadores do sistema com a Petrobras a respeito desse assunto, mas eu acho que seria um bom caminho, né, caso não haja. Se houver, eu peço desculpas por não estar informado,
mas acho que seria muito importante eu fazer essa consideração nesta reunião. Eu agradeço a oportunidade e fico à vontade. Ok. Só para saber, Cláudio, existe um grupo chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico que se reúne uma vez por mês com o ministro, tá certo? E todos estão informados sobre essa questão do gás, todas essas medidas são tomadas. O que existiu agora, nessa última reunião que o Paulo informou, é que existe uma ordem que o sistema pode, porque tem questões comerciais também. Então, o sistema diz um valor, depois o ONS pode explicar melhor, diz um valor que é o custo da água. Quem tem uma condição abaixo, todas são ligadas. E quem está acima fica desligado em função disso. O que o comitê extraordinariamente fez, contrariando os modelos e toda a sistemática de contratos, foi autorizar a ligação desses sistemas excepcionais fora da ordem do mérito. Isso tem que depois ser explicado, isso tem um custo fora do sistema. Agora, o que você está dizendo é mudar o modelo do ONS. Então, vamos discutir, mas não nessa reunião. Mas mudar o modelo do ONS, que é o modelo que é regulado pela ANEEL e não pela ANA, tá certo? Porque como é um modelo hidrotérmico, que tem térmicas, e a ANA não controla térmicas, então esse modelo é hidrotérmico, tá certo? Então, de uma maneira geral, o modelo e toda a sistemática controlada pela ANEEL. Então, é só para entender que é uma coisa muito mais ampla, tá certo? E que depende de uma discussão também a outro nível, que não o nível que nós estamos aqui. O que está sendo discutido aqui é o seguinte: como nós estamos nas condições dos modelos regulados e legais vigentes, como podemos operar da melhor maneira possível. Doutor Cláudio. Eu não sei se quer complementar, porque o senhor ficou com a mão levantada. Eu quero agradecer a explicação, Joaquim. Eu acho muito oportuna a sua consideração. Você sempre é muito atencioso. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, este grupo, essa sala de acompanhamento, pode fazer indicações, né? Pode propor que seja analisada alguma alternativa que permita o ajuste no modelo. Quer dizer, não pode ser uma coisa tão engessada que não tenha possibilidade de fazer os ajustes, né? Como eu disse, quer dizer, a opinião de diretor da Petrobras é que, nesse momento em que os reservatórios estão mais cheios, se nós tivermos a possibilidade de aproveitar as fontes alternativas, nem sempre alternativa, porque, na verdade, eu estou me referindo predominantemente a combustível fóssil, né? Mas é o momento em que há mais conforto por parte da Petrobras e, consequentemente, menos pressão, como vai acontecer nos momentos em que os reservatórios vão estar baixos e também o consumo de energia é importante e, consequentemente, também da energia fóssil. Então, é isso. Eu acho que seria sempre muito oportuno, né, que a gente encaminhasse algum tipo de sugestão, tá certo? Para que esses assuntos fossem avaliados. Claro que, se não der certo, não deu certo, mas nós fazemos a nossa parte e isso é importante para o planejamento. Quer dizer, então, nós vamos mostrar que essa sala de acompanhamento tem preocupação com o planejamento do ano como um todo. Mas eu agradeço muito e, se não fui oportuno, peço desculpa. Não é, a questão não é essa. É só saber onde a gente, vamos dizer assim, como recomendação, como sugestão, nós estamos abertos para tudo. Agora, o modelo, só para entender, o modelo é muito rígido. O modelo não é pouco rígido, não, é muito rígido. Tá certo? Ele, para ser mudado, ele precisa de ser amplamente consultas públicas, tudo no mais. Então, nada impede, tá certo? Nada impede, aí o comitê de bacia é um ente que pode favorecer esse tipo de coisa, tá certo? Mandar sugestões para a ANEEL, tá certo? Que é quem regula esse modelo, tá certo? No sentido de que ela mude a sua política energética do país, tá certo? Esse modelo é um modelo que foi implantado no sentido de uniformizar e um operador único, com custos, cada um oferecendo seu preço, tem térmicas baratas, tem térmicas caras. Agora, das energias renováveis, o ONS pode falar, todas que são aquelas que, tipo vento, tipo biomassa, que tem safra, todas essas coisas já foram acionadas há muito tempo.
há muito tempo. O que está faltando agora são as térmicas caras, a óleo diesel, nem a gás, porque as da gás já estão. Paulo, fale aí um pouco, porque eu não tenho procuração sua para ficar defendendo você, não. Tá certo, doutor Joaquim. Bom, o senhor já adiantou praticamente toda a lógica, né? Em relação, como já comentado, as decisões do ONS são definidas por modelo matemático, onde a função dessa modelagem matemática é o menor custo da operação, né? E essa ideia, né, e além disso, né, além da gente ter uma definição, por exemplo, da decisão do despacho térmico definido pelo modelo matemático, ainda tem outro critério de segurança, conforme comentado pelo CMSE, que pode, em uma decisão própria desse comitê, despachar térmicas com valores maiores ao que o modelo esteja decidindo. Então, foi exatamente o que aconteceu, né? O CMSE decidiu de um despacho de térmica maior do que o modelo matemático vinha sinalizando. Então, a gente está agregando um novo critério de segurança, né? Em relação a uma possível proposta de se operar com mais termoelétrica, que seja a gás, ao longo do período chuvoso, quando os reservatórios estão cheios, eu acho que é muito contraditório, né? Por quê? Porque no momento que os reservatórios estão cheios, significa que a gente tem água nas incrementais, principalmente nos reservatórios a fio d'água. Então significa que se eu não gerar energia elétrica nesses reservatórios, né, até nos próprios reservatórios de regularização, lembrando que esses reservatórios também fazem controle de cheias, esses reservatórios têm que manter o volume vazio para controlar a cheia, e nesse momento eu despachar geração térmica, a gente vai estar aumentando o vertimento que eu poderia turbinar. Então, isso vai estar encarecendo ainda mais a energia elétrica, né? Em relação ao comentário do diretor aí da Petrobras, se a Petrobras acha que é possível, né, ter um preço interessante do gás a qualquer momento, todos os meses, há uma atividade chamada Programa Mensal da Operação, que é revisto todas as semanas. Nesse Programa Mensal da Operação, sai lá o preço a se pagar por uma geração térmica, o custo térmico, né? Desculpa, o CMO, custo marginal da operação. Então, se a Petrobras acha que ela tem um gás com preço competitivo, é só ela ofertar o gás a um preço menor que o CMO, que todo aquele parque térmico vai ser despachado. Então, é uma questão comercial, né, que eu acho muito difícil de acontecer. Mas, como o doutor Joaquim falou, é muito complexo. Quando a gente diz aqui alterar uma decisão da modelagem, está falando de impacto em PIB, né, em PIB nacional, e aumento de energia elétrica que não só afeta o CPF das pessoas que estão aqui, mas afeta o CNPJ de todas as pequenas, médias e grandes empresas do Brasil inteiro. Então, a gente está falando aqui de impacto em PIB, né? Então, realmente mexer com essa modelagem, que já adianto, é uma das mais modernas que a gente tem em todos os sistemas hidrotérmicos de grande porte no mundo inteiro, é algo muito complexo, mas é passível de se iniciar um processo de debate sem problema nenhum. Ok. Tem mais outras pessoas que têm levantado a mão. Eu vou pedir para essa segunda pessoa falar. O Cláudio ficou com a mão estendida. Eu não sei se ainda quer continuar, não tem problema não, mas é o Matheus que está com a mão levantada também. Matheus. Bom, Joaquim, obrigado. Eu vou um pouquinho que essas questões de planejamento, de operação... Não, se defina só, porque eu sei quem você é, mas as outras pessoas também não sabem. Matheus é da ANEEL e vai dar explicações como órgão regulador dessa parte que o Cláudio tão bem levantou. Isso, então, sou da ANEEL, vou falar um pouquinho do que foi colocado aqui, né? Acho que muito já foi colocado, o Paulo Diniz já explicou bastante, mas eu vou falar um pouco mais da parte conceitual de quem atua em cada uma das etapas, né? Porque o setor elétrico ele é bem diversificado e tem bastante interação em vários momentos aqui no processo. Essa parte de modelo, por exemplo, dentro não só do Ministério, mas compondo vários outros órgãos, tem um grupo que faz só basicamente ficar estudando o modelo, os aprimoramentos que pode ser feito, né? Que é a CEPAMP. Então, ela que coordena, elabora, faz atualizações dos modelos e depois encaminha para a ANEEL para a questão de aprovação quando chega a uma conclusão. E ela tem todo um cronograma definido, né? Tem sério por causa da questão da previsibilidade, para saber o que está acontecendo dentro do setor. Então, ela coordena, elabora, faz vários estudos. Dentro do setor, a gente tem também a IPE, né? A Empresa de Pesquisa Energética, que foi constituída basicamente para poder fazer avaliação de planejamento, pensar como avaliar e como modelar o que a gente pode
avançar em termos metodológicos. Então, ela faz os estudos, os planejamentos, prevê o que tem que precisaria entrar dentro do modelo ou dentro do setor para poder refletir melhor a questão de operação, né? Não só relacionado à geração, né, mas também a questão de transmissão, todas as questões para poder fazer essa energia fluir de um lado para o outro e poder atender melhor o sistema. Então, a gente tem dentro do setor, daí isso ainda tem um outro órgão, daí um órgão que envolve todos os ministérios todos, que é o CNPE, né, Comitê Nacional de Monitoramento. Tem o CMSE, que é o que vai tocando no dia a dia, e depois tem um outro de planejamento, que é mais amplo ainda, para poder interagir com várias outras entidades. Então, essas questões de operação, elas estão bem avaliadas, estão preocupação do setor, né, em todos os segmentos, para ver como é que consegue operar da melhor forma possível. Tem um outro ponto que também é importante que tem acontecido, é a questão de quando os modelos eles indicam a geração para um segmento, indicando a geração, né, para usina hidráulica. Em vez de fazer com geração hidráulica, você coloca uma térmica ou outra fonte no lugar dessa geração, você acaba, que a gente está chamando agora atualmente lá de deslocamento hidráulico, você acaba de alguma medida tendo que pagar para os dois. Você paga para a geração térmica e depois paga para o hidráulico que não conseguiu gerar porque você substituiu aquela geração por uma térmica. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as decisões que são tomadas, principalmente para essa questão de econômica e financeira, a gente nunca imputando novos custos dentro da modelagem, né? Isso tudo acaba sendo custo. Por exemplo, essa questão que o ONS agora está liberado para operar usina fora da ordem de mérito, usina térmica fora da ordem de mérito. Dependendo de quando isso está entrando e quem ele está substituindo, você acaba imputando dois custos dentro do sistema, né? Vai ser pago lá depois lá por encargo civil do sistema, mas você está onerando os consumidores por conta daquela geração adicional que você está fazendo. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bastante claro e reconhecido, de que não tem... a gente acaba, quando a gente está trazendo outras gerações, imputando novos custos dentro do sistema. Tá? Por enquanto, acho que é isso que eu tinha para falar. Joaquim, obrigado. Aqui ninguém falou ainda de uma coisa que se chama sujar a matriz, né? Então, o Brasil e todo o mundo está querendo tirar as fontes fósseis das suas matrizes, né? E aqui a gente está propondo, de alguma maneira, trazer essas fontes para dentro da matriz de uma maneira adicional, porque o que já é possível está sendo colocado. Bom, mas isso é tão complexo que eu não vou me ater, porque eu não sou especialista nessa área. Então, eu acho que esse é um assunto muito grande que devia ser discutido a um nível até superior ao que a gente está discutindo aqui, quer dizer, ir para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos para uma discussão maior sobre como o Conselho pode recomendar aos outros, já que lá é um fórum onde todos estão presentes, né? Todas essas instituições que foram citadas aqui, de alguma maneira, são representadas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, tem toda essa preocupação, eu acho que a gente tem só que entender que nosso papel aqui como eu disse, eu sou a parte de operação, não sou nem do planejamento da ANA, então eu opero com os recursos que estão disponíveis, que ajudam a operar com os recursos que são disponíveis. Mas a Cristiandre, eu não sei se pronunciei direito, ela gostaria de comentar também, por favor. Olá, bom dia, Cristiandre Ceciliato, do Instituto Toca do Sol e do FONASC. Eu vejo que eu venho acompanhando essa reunião, desde a primeira reunião, e vejo que a demanda, né, entendo muito bem o objetivo do grupo, o acompanhamento do grupo, mas eu vejo aí que o posicionamento do professor Cláudio e ao longo das apresentações, que vem surgindo as preocupações, né, em relação ao nível da água. E eu acho necessário, sim, sair desse grupo os posicionamentos das pessoas em relação às fontes alternativas, ao reuso, a outras possibilidades, porque tendo em vista que a nossa representação é da sociedade civil, quando a situação fica alarmante, todos sofrem, mas os mais vulneráveis não tem nem comparação, né? Então, a gente vai continuar, assim, destacando a necessidade de ser encaminhado pelo grupo o que está sendo demandado, né? Porque a gente tem, colocando aí desde das primeiras reuniões, a necessidade de outras alternativas, né? De um outro posicionamento, como fica isso? Eu entendo, sim, o posicionamento do grupo em relação ao trabalho,
mas a gente está saindo do grupo uma nova demanda, né? Quais são as soluções? Como é que fica toda essa relação em relação às mudanças climáticas, né? Como que qual que a gente está chegando ao final do ano, professor? Qual é o balanço que vai ter a partir das apresentações que teve ao longo do ano e as considerações do grupo? A gente não pode estar falando simplesmente por falar. Tem que ter partir algum documento em relação a isso. A última reunião estava presente o comitê, mas não vi nenhuma apresentação, nenhum encaminhamento das considerações que foram feitas. Então, isso também me preocupa um pouco, viu, professor? As considerações que são feitas pela sociedade e não está sendo, assim, realmente avaliada porque o grupo talvez tenha um posicionamento rígido, que eu respeito, todo respeito. Não é que é rígido, não. É que é só mandato. Aqui esse grupo é para fazer acompanhamento da operação e sistema. As outras bacias, eu coordeno todos os grupos da ANA. Então, as outras bacias se organizam de maneira diferente. As outras bacias criam seus grupos próprios para, por exemplo, Paraíba do Sul. Tem um grupo formado pelo comitê, coordenado pelo comitê, e no lugar de uma pessoa como eu falando, aqui coordenando, está lá uma pessoa do comitê de bacia coordenando a reunião. E aí sim, é uma discussão mais ampla, que tem a ver com pagamento por serviço ambiental, por revitalização de sistemas, por reuso de água, todas essas questões são criadas. O que existe, aí vamos também discutir, é que esses fóruns não se apresentam e trazem para o fórum, que é da operação de sistemas hidráulicos, tá certo? Que aí, se você dissesse assim, a discussão que, por exemplo, São Francisco fez, vamos fazer o planejamento de uma regra de operação dos sistemas, que no período chuvoso ele pare de gerar, para guardar água, para compensar essas coisas. Isso aí sim, essa é a discussão desse grupo. Certo? Vocês precisam participar de outros grupos e ver como é a dinâmica dos outros. Infelizmente, como aqui na Bacia do Paranaíba não se teve ainda a possibilidade de instalar esses outros fóruns, trazer para o fórum aqui, vocês vão trazer sempre e eu vou dar voz a vocês sempre. Agora, o que vai acontecer vai ficar registrado, gravado, disponível para todos, inclusive comitê, autoridades e tudo mais, mas a consequência de abrir uma discussão como essa de reuso da água não é nesse grupo. É isso que eu quero. Sim, professor, eu entendo. Então, eu sei, não vamos entrar na polêmica de ficar discutindo com a senhora. Então, a senhora tem razão em querer ter um grupo que estude isso, mas não é nesse grupo. E é sobre isso que a gente vai fechar sobre isso. Ok, eu só queria frisar que é necessário sair dos grupos, desde a primeira reunião, os posicionamentos das pessoas que participaram. Claro, está gravado e registrado. Além de gravados, os encaminhamentos... também está gravado e registrado. Sim, professor. Além de gravado, os encaminhamentos das pessoas que participam desse grupo, porque eu acredito que isso é necessário, é como se fosse uma pesquisação, né? Você está caminhando, puxa, surgiu uma pedra ali no caminho, como que você vai lidar com aquela pedra, né? Então, acho que seria nesse sentido, tá, professor? Com todo respeito a todos. Com todo respeito à senhora também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a senhora tem voz no comitê, tem voz em todos os grupos e vai continuar tendo essa voz, como o professor Cláudio tem, como todos os outros têm. Agora, efetivamente, mudar o papel dos grupos, então, que nós temos em todas as bacias, porque a Bacia do Paranaíba não se organizou o suficiente para ter esses outros fóruns para discutir, aí não vai ser nesse grupo, com essa formação de pessoas, porque essas pessoas que estão aqui não têm esse mandato que a senhora coloca, tá certo? Essas pessoas aqui, não tem nenhum aqui que tenha essa discussão e mandato para, por exemplo, tratar de reuso de água. Então, agora, temos os órgãos gestores que estão ouvindo essa nossa opinião, tem os órgãos gestores, todos estão presentes da bacia. Então, eu dou a palavra agora aos órgãos gestores para comentarem as coisas que aqui estão colocadas. Agora, de maneira clara, a nossa opinião aqui, e vamos sempre ter, é sobre a operação dos sistemas hidráulicos existentes nas condições que estão hoje. Tá certo? Por isso, nós fazemos reuniões mensais. Eu passo a palavra agora aos órgãos gestores. Tem 3 órgãos gestores presentes, tem o de Brasília, tem o de Goiás, e tem, eu acho que também o de Minas, não sei. Bom, alguém gostaria de comentar? Nós não temos discordância com a senhora.
e nem com o professor Cláudio Mauro. Nós temos apenas dizendo o seguinte: esse grupo ouve tudo. Agora, ele internaliza as coisas que ele tem mandato. E o que tem mandato é a operação dos sistemas hidráulicos. Imansul, do Mato Grosso do Sul, também está presente. Querem alguém dos três falar alguma coisa, ou do comitê? É fundamental que essas coisas sejam discutidas de uma maneira mais ampla. Bom dia, Leonardo, do Imansul e também do Comitê do Paranaíba também. Ok, Então, acho que a discussão é boa para a gente tentar focar no objetivo do grupo. Então, aqui é uma sala de acompanhamento, realmente. E assim, acho que como você colocou, todas as coisas que são colocadas aqui, a gente tenta levar para os fóruns indicados. Como eu vou até lembrar da última reunião, que o professor Cláudio Mauro comentou sobre a atuação da Itaipu no seu programa de recuperação de bacia, e que até a gente falou que ia levar para a reunião do comitê. Então, a mesma coisa eu posso colocar agora para Cristian André, que realmente aqui não é o fórum indicado, mas assim, o comitê está aqui presente, eu sou da diretoria do comitê também, e assim, posso levar esse pedido da Cristian Andréia para ser comentado com o reuso dentro do comitê de bacia. Então, acho que a gente, usando os fóruns adequados, a gente consegue trabalhar melhor a cada tema. Então, só para falar, acho que colocar que aqui é uma sala de acompanhamento mesmo, e que, se isso for uma indicação de pontos a ser trabalhar dentro do comitê, a gente vai levar para o comitê também para discutir esse ponto dentro do comitê do Paranaíba. Ok. E no demais, eu acho que estou concordando com todas as apresentações já feitas aqui pela CEMADEM e OMS. Ok, só para a gente não pensar que existe nenhum confronto, não existe confronto nenhum. Apenas que o direito à voz e voto e a fala está dado amplamente para todos. Agora, não trazer uma responsabilidade para as pessoas que estão aqui, com um mandato que elas foram colocadas aqui, que é acompanhar a situação hidráulica para discutir outras questões que são objeto, claro, porque, exemplo, se nós formos discutir essa questão das terras, tem uma pessoa, em algum momento, dizer, pô, você está propondo sujar a matriz energética nacional, quando o mundo todo quer diminuir a participação, por que você não vai em cima das fontes renováveis, as eólicas, e todas as outras, solares, e todas as outras fontes que podem ser agregadas à matriz, e não o interesse comercial da Petrobras de vender gás quando ela tem gás disponível, né? Então, essas são questões importantes. Mas vocês ficaram com a mão levantada, eu não sei se querem ainda comentar, ou se só esqueceram de baixar a mão. Aqui, eu gostaria, sim. Então, sim, por favor, se eu tenho voz, é isso que eu estou dizendo, a gente sem problema nenhum de passar a voz sempre para as pessoas. Agradeço muito, Joaquim. Acho que é esse o processo mesmo. Na verdade, quando a gente faz uma discussão sobre a distribuição dos componentes na matriz, a gente está querendo tratar da questão da operacionalização, inclusive da água, né, da produção energética. É claro que fica uma certa ideia de que a gente tem uma posição ingênua de não saber que no período em que se utilizar o gás, por exemplo, né, que vai ter um aumento no preço. Sim, vai ter um aumento no preço agora para ter uma compensação no outro período. Né, no outro período, quando você não vai mais precisar ou usar aquela quantidade que está sendo utilizada, porque vai ter um pouco mais de água. Essa é a questão. Quer dizer, então, é uma questão de operacionalização mesmo. Eu estou me referindo à operacionalização. Mas eu não estou imaginando que este grupo resolva esse problema. Mas eu estou imaginando que esse grupo leve em conta essas considerações e, se for o caso, que faça o encaminhamento, porque, afinal de contas, isso é operacionalizar o sistema. Né? E essa é a questão. Mas, por favor, eu não quero criar problema ou me transformar em alguém que está defendendo o interesse da Petrobras. Eu não estou defendendo o interesse da Petrobras, eu estou defendendo o interesse do sistema. Ou seja, no período que nós temos água,
nós podemos utilizar uma parte da produção de energia através da... Ideal seria eólica, seria solar, claro, biomassa, claro, seria muito melhor. Mas, se houver necessidade, se houver essa compreensão de que vai haver uma compensação lá na frente, né? Agora, a situação é utilizar o sistema com essa complementação. Mas quando chegar lá embaixo, quando nós chegarmos num período em que os reservatórios estão baixos, nós não precisaremos usar aquela quantidade também de combustível fóssil. E também, por favor, eu não queria que ficasse a ideia de que alguém aqui está propondo sujar o sistema. O sistema é sujo. A gente fala que ele é limpo, mas tem a utilização da energia eólica, tem a utilização da energia de gás e de petróleo em determinado momento. Ele já existe, já é assim. Então, não é nem aumentar, mas é fazer uma compensação em períodos diferentes. Né? Levar uma parte do que é utilizado agora, no período em que os reservatórios estão baixos, para o período em que os reservatórios estão altos e, consequentemente, reduzir custo de petróleo e, consequentemente, guardar água para a utilização depois. Só para que se fique claro que não há nenhuma intenção de sujar o sistema, que não há nenhuma intenção de achar que este grupo vai resolver o problema, mas sem achar que não é operacionalização. Isso é operacionalização, claro que dentro de um sistema de planejamento. Mas eu não quero alongar mais, afinal de contas, o tema já foi completamente esgotado e tratado aqui. Quem sabe, se o grupo, se o Joaquim, como nosso coordenador, entender que isso pode ser encaminhado para os operadores, para o setor que é encarregado de cuidar do assunto, muito bem. Caso contrário, eu pediria ao Leonardo para fazer essa discussão dentro do comitê. Ele é o vice-presidente do comitê, certo? E ele pode perfeitamente levar esse assunto para ser tratado dentro do comitê para trazer uma proposta mais elaborada para este fórum. Mas, por favor, sem querer atravessar o fórum, viu, Joaquim? Não, tranquilo. Muito obrigado. Tranquilo. Eu sempre vai ser bem-vindo. O que eu acho que é preciso, e aí eu vou pedir ao pessoal do setor elétrico que traga uma apresentação sobre o planejamento. Por quê? O que o senhor falou tem razão. É tipo assim, você tem que olhar o futuro. Só que o Paulo não falou que o modelo que é operado, ele olha os próximos 5 anos. Ele fica olhando o que vai acontecer e fazendo essa compensação entre gerar agora ou para não gerar muito no futuro, nos próximos 5 anos. Então, o modelo está olhando 5 anos para frente. É porque as apresentações do ONS, eu acho que precisaria, Paulo, vocês trazerem uma riqueza de detalhes de como é que são os modelos que vocês operam, tá certo? Não precisa eu ficar dando explicação e sendo um advogado de vocês. Então, eu acho que vocês deviam explicar, por exemplo, que o modelo opera olhando os próximos 5 anos na frente. Não é nem a próximo período chuvoso. Claro, com modelos estocásticos, de previsão estocástica, que aí entra riscos, entra outras variáveis que não uma previsão climatológica. A climatológica ele tem um prazo menor, que é para os PMO dos meses. Então, Paulo, explique um pouco. E a Cristiandre, se quiser comentar, esse é o momento ainda antes do Paulo poder falar. Sim, professor, eu só vou aproveitar o ensejo para que o comitê realmente traga alguma coisa, porque não é nessa reunião a primeira solicitação para o comitê. Já vem sendo feita em várias reuniões um posicionamento e ainda a gente não viu um destaque do comitê em relação às solicitações que estão sendo feitas. Então, eu gostaria, sim, que o comitê trouxesse aí na próxima reunião ou tivesse uma relação do que está sendo apresentado e as demandas aí para o comitê para poder encaminhar as questões. Então, realmente, eu gostaria de uma posição do comitê prática do que já vem sendo colocado em várias reuniões e a gente ainda não viu uma resposta do comitê. Então, isso também me preocupa. Agradeço a oportunidade. Obrigada.
Ok, obrigado. Esse fórum serve para isso mesmo, essas cobranças efetivas para quem pode contribuir no processo, tá certo? Eu até digo, o comitê leva esse assunto também, os órgãos gestores, para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque isso não é só que se passa o efeito na bacia do Paranaíba, isso se passa em todas as bacias que vão ter problema. Tá certo? Então, é uma posição ampla que está se discutindo aqui, ela é mais ampla do que a própria do Paranaíba. Então, eu acho que o fórum adequado talvez seja a discussão dentro do comitê inicialmente e dos órgãos gestores, e depois levar essa posição para o Conselho Nacional. Mas eu passo a palavra ao Paulo para explicar melhor como é o modelo que olha para os próximos 5 anos, tá certo? Então, você não está operando pelo momento de hoje, mas você está operando olhando 5 anos. Então, explique um pouco mais. Doutor Joaquim, eu vou explicar rapidamente, que eu traga isso numa apresentação na próxima reunião. A gente não trouxemos para essa reunião, para esse fórum, nunca para nenhuma outra reunião desse tipo, em nenhuma outra bacia, porque, como o senhor falou, em princípio, né, não cabe nesse fórum nenhuma delegação, nenhum apontamento, mas, claro que a ciência das pessoas de como funciona, isso é totalmente pertinente. Então, nesse sentido, na próxima reunião, a gente traz uma apresentaçãozinha aí, uns 10 minutinhos, um pouco mais detalhado de como funciona tudo isso, para todo mundo ter a ciência, né, ter a consciência de como isso funciona. Mas, rapidamente, como foi sinalizado, né, a gente tem um modelo, são 3 modelos de tomada de decisão matemático, né, um modelo de longo prazo, que ele enxerga 5 anos à frente, se acoplando com o planejamento energético do Brasil, né, com os dados que vêm lá, conforme citado pelo Matheus, da EPE. Então, e dentro da semana, do mensal, do programa mensal da operação, tem um outro modelo matemático que ele faz o detalhamento mensal, olhando semana a semana. E dentro da programação diária, existe um outro modelo, onde ele enxerga as 24 horas seguintes com detalhamento de meia e meia hora. Então, todos esses modelos matemáticos eles possuem a mesma função objetivo, que é a otimização do menor custo de operação possível. Tudo isso sujeito à limitação de várias variáveis dentro desse processo de tomada de decisão. Por exemplo, algumas variáveis elétricas, né, limitações elétricas, e várias outras variáveis ligadas a usos múltiplos da água. Nível mínimo de reservatório, nível máximo de reservatório, vazão mínima, vazão máxima, alocação de volume de espera para controle de cheias. Então, tem toda uma complexidade de tomada de decisão desse modelo matemático. Mas, para ficar mais claro, doutor Joaquim, eu proponho, então, que na próxima reunião a gente traga alguns slides que vá detalhar melhor e trazer esse conhecimento básico, né, um overview que a gente vai dar sobre esse assunto para todos os integrantes desse fórum. Ok, eu acho que isso é um processo de amadurecimento. Isso no São Francisco durou anos. Nós estamos no São Francisco tendo essas reuniões já há muito tempo. E só para todos ficarem tranquilos sobre isso, depois de alguns anos, chegamos ao consenso na Bacia do São Francisco de ter uma regra que foi apoiada por todos os estados, pelo Comitê de Bacia e por todos os usuários. Então, essa regra que pode ser a do São Francisco, como exemplo, tá certo? Pode não ser a melhor regra do mundo, mas é a que foi possível construir um consenso em torno dela. Então, eu acho que é importante sabermos disso, que o caminho, por exemplo, a bacia do Paranapanema, a bacia do Tocantins e outras bacias estão também querendo ter suas regras próprias. Então, a bacia, e é possível ter. Então, a bacia do Paraíba do Sul tem regras próprias, a bacia do São Francisco tem regras próprias, algumas bacias do sul do país têm regras próprias. Então, essas coisas participam de um processo de construção, tá certo? Então, esse é o ponto importante, mas dentro dessa alçada maior. Tem 2 pessoas ainda com mão levantada. Tem o Matheus, da ANEEL, tá certo? E a Cristiandre ainda está com a mão levantada. Não sei se ela quer continuar, mas... desculpe. Então, foi que esqueceu o alemão, então. Então, Matheus, por favor. É só um comentário rápido, até uma sugestão, né, já que esses assuntos estão sendo questionados, colocados em pauta. Hoje, a partir de 2 ou 2h30 da tarde, tem as reuniões do PMO, lá coordenada pelo INS, que são transmitidas lá pelo INS. Quem tiver interesse e quiser saber como é que acontece, pode entrar no site do INS e assistir, né? Você tem que se cadastrar lá, mandar as suas informações e tem direito para poder participar da reunião. Então, se alguém tiver interesse de ver como é que é um PMO, a operação, como é que o INS planeja a operação do mês,
tem essa oportunidade hoje à tarde. Então, o site, pelo que eu estou entendendo, é www.ons.org, né, gov, nem com, é org.br. E lá tem um sistema de cadastro que você pode participar dessas reuniões, como todos os outros agentes e interessados participam de maneira remota, né? Com direito até, eu acredito, a questionamento via chat, não é isso? Exato. Pode encaminhar a pergunta para o ONS se tiver alguma dúvida que queira ser esclarecida. Ok, eu acho que é um momento oportuno para todos que queiram se aprofundar no tema, que é muito complexo, nem eu mageio muito pouco do tema, porque mas tenho um certo conhecimento do assunto por conta da interface, como o professor Cláudio falou. No final tem rebatimento. E a função da ANA nesse processo é o quê? Dentro de uma otimização nacional, olhar o local. Por quê? Porque quando o modelo diz que o preço da água é X, ele não diz que o preço é X para a Bacia de São Francisco, ele diz nacionalmente para o sistema, tá certo? Então, o sistema do Nordeste, o sistema Centro-Oeste, é que tem um valor, e tudo é tratado dentro de uma coisa, e cabe à ANA ver o reflexo disso na operação do seu sistema, tá certo? Por isso que nós colocamos restrições adicionais à operação que o sistema elétrico faz. Então, é importante isso. Quando nós dissemos assim, você não pode gerar muito que vai secar os reservatórios e não adianta você me dizer que o setor elétrico é equilibrado, se faltar reservatório aqui, vai ligar a Amazônia. Não adianta, porque o efeito é local, e localmente você não vai ter água para fornecer para a agricultura, para a irrigação, para a navegação e para os outros múltiplos. É por isso que a ANA interfere fortemente em colocando restrições à operação desse modelo global, olhando o local. Então, é isso que é importante. Bom, partindo então para a parte final da nossa reunião, nós estamos fazendo reuniões no entorno de uma vez por mês, tá certo? Então, nós estamos aqui na data de 29, e no entorno de 29, eu pergunto ao Diego, que está me ouvindo, uma data próxima dessa, em novembro, que nós pudéssemos fazer uma nossa reunião, se ele pudesse colocar isso para mim. Então, temos o dia 26, doutor Joaquim. Que dia é 26? Deixa eu só ver aqui se a gente não tem nenhuma reunião no mesmo dia. Mas eu acredito que não. Para a gente deixar agendado previamente a reunião, que é importante para todos terem essa facilidade de apoiar. Temos dia 26. Dia 26 nós não temos reunião, doutor Joaquim. E é a última quinta-feira do mês. Pronto, então vamos tentar. Última quinta-feira pré-agendamos essa reunião, claro, nós mandamos todos os convites, tudo. E eu não podia dizer mais que isso, de que vocês todos, não precisa nem discutir isso, tem voz aqui na reunião. Eu acho que é importante. Não tem assuntos que aqui não possam ser tratados, tem assuntos que não vão ter consequência aqui, mas que vão ser colocados e todas as pessoas vão ouvir e levar no que puder para suas instituições, se caso eles sejam ligados a instituições. Então, aqui está a ANEEL, aqui está o ONS, aqui está os representantes dos órgãos gestores dos estados, tá certo? Infelizmente, eu não vi o representante de Minas Gerais, mas eu vi do IMASU, vi do Distrito Federal, tá certo? Vi de Goiás, tá certo? Então, todos eles estão aqui e estão ouvindo. E tem o Comitê de Bacia, tá certo? Então, acho que esse é um fórum que tem que ser mantido pelas condições de ser um locus onde todos podem se posicionar. Infelizmente, nós não temos mandatos para atuar em todas as áreas, mas ouvir é possível, tá certo? Ouvir e respeitar a opinião de todos, tá certo? E prestar os esclarecimentos quando necessário. Então, Joaquim, mas você tem que nos informar onde foi o barbeiro que você cortou o cabelo, que ficou muito bom, e nós estamos aí invejando. Põe o endereço na tela. Vou botar o endereço da minha esposa, que há 6 meses corta meu cabelo, tá certo? Porque, infelizmente, eu sou do grupo de risco e tenho evitado a ir para o salão de beleza, cabeleireiro para cortar cabelo. Então, o mérito passo para ela, viu? Então, mas é o importante. Ficou bonito. Mas o importante é que todos se cuidem. Esse meu exemplo é para todos se cuidarem. Como eu sou de grupo de risco, tá certo? Eu vou
saio, claro que todo mundo tem que sair para serviços essenciais, mas o que eu posso evitar de sair, eu evito. Bom, então é nessa linha que eu peço a todos que se cuidem e que todos estejam presentes na próxima reunião, então, no final de novembro, no dia 26. Ok? Muito obrigado, desculpe qualquer coisa, mas faz parte do diálogo a gente colocar com franqueza. Eu aprendi, nesses anos que eu tenho participado de reunião com vocês, que nós não levamos coisas para a próxima reunião sem fala. Tipo, se eu não concordo, se não deixo de concordar, ou não sei o quê, é importante que vocês saibam, e não fiquem resmungando, ou vamos dizer assim, não agradecendo a compreensão de todos. Então, de novo, peço desculpas, mas eu acho importante que todos falem de maneira franca o que pensam, ok? Então, muito obrigado. Então, está encerrada a nossa reunião, e novamente que todos tenham um restante de semana bom e que se cuidem.